Muito bem, gente. Chegando com mais um vídeo de ensinamento, estudo bíblico, falando sobre como descobrir se você é escravo do dinheiro. Um estudo interessante que eu gostaria de compartilhar com você sobre a passagem de Lucas no capítulo 16, a partir do versículo 8 até o 14, 15, que diz assim. A gente já vai lendo e já vai comentando. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você já pode acompanhar comigo a leitura, que diz assim: E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aí tem uns textos de concordância que diz assim, de Lucas 16, versículo 8, João 12, 36 diz assim: Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e retirando-se, escondeu-se deles. Olha bem, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Outro texto também de Efésios 5, 8 diz assim: Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz, no Senhor andai como filho da luz. Isso tudo para dar ênfase aí para os filhos da luz, que diz nesse versículo 8 de Lucas 16. E ainda 1 Tessalonicenses 5, 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Bom, nesse versículo 8 de Lucas diz que e louvou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha bem, os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E aqui fala sobre louvou o injusto mordomo. Ou seja, Cristo usa essa ilustração para ensinar que os incrédulos têm muito interesse nas coisas materiais para promover seus próprios interesses e bem-estar. Por outro lado, os crentes frequentemente não têm suficiente mentalidade celestial para usar os seus bens terrenos para promover seus interesses espirituais e celestiais. Aí no versículo 9, diz assim: Versículo 9: E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Antes de eu entrar e comentar sobre esse versículo, em Daniel 4:27 diz assim: Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel 4:27. Mateus 16:19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mateus 17:21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Lucas 11:41. Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Ainda um texto em concordância com esse versículo, 1 Timóteo 6, 17 e 18, que diz assim: Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. O 18, que façam o bem, enriqueçam em boas obras,
Reparto de boa mente e sejam comunicáveis. 19. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Nesse versículo 9 de Lucas 16, que o Senhor diz: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, essas riquezas da injustiça vos faltarem, ou seja, quando você morrer, você seja recebido, vos recebam eles, aqueles aos quais você investiu essas riquezas da injustiça, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, as riquezas da injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Então, devemos empregar nossos bens e dinheiro de modo a promover os interesses de Deus e a salvação do próximo. No próximo estudo a gente vai trazer aqui sobre riqueza e pobreza. Então, fique por dentro aí. No versículo de número 10, diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Versículo 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem é que vai confiar as verdadeiras riquezas dessa pessoa? Se não fostes fiéis. Quem não é digno de confiança na aquisição de emprego terrestres, de empregos terrestres, que ela granjeia aqui, tampouco será com as coisas espirituais, pois os crentes, especialmente os líderes da igreja, devem estar libertos do amor ao dinheiro, conforme 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 3. E esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, a liderança, o pastorado, o obreiro, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Essas são as características de alguém que quer ser líder da igreja. Por isso, os crentes, especialmente os líderes, os mestres, pastores, obreiros, devem estar libertos do amor ao dinheiro. No versículo de número 13, versículo número 13. E se o 12 seria: no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? No versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. As riquezas do mundo tornam muito difícil a pessoa ter Deus como centro da sua vida. E mais sobre esse assunto, sobre riqueza e pobreza, vai ter um estudo aqui no nosso canal, na Explosão da Rede Gospel, no YouTube, na nossa TV, Explosão da Rede TV. Vai ter também um estudo no nosso perfil, na nossa página no Facebook, Explosão da Rede Gospel, falando sobre riqueza e pobreza. Então não podeis servir a Deus e a Mamon. Não pode, não tem como, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E hoje eu conversava com a Leila e dizia: o dinheiro, ele tem poder de ocupar o lugar de Deus em sua vida. Então, pode converter-se em seu amo, em seu senhor. Agora, como descobrir
se você é um escravo do dinheiro. Como descobrir, como saber que você é um escravo do dinheiro? Como saber se você é escravo do dinheiro? Primeiro lugar, você está sempre preocupado pelo dinheiro? Está preocupado sempre pelo dinheiro? Se você está sempre preocupado pelo dinheiro, você é escravo do dinheiro. Segundo lugar, para você saber, para você descobrir se você é escravo do dinheiro. Quando você dá por bondade, generosidade, ou você faz a fim de obter mais dinheiro? Ah, eu quero mais. Quero mais. Se você dá por generosidade, você não é escravo do dinheiro. Mas agora, quando você dá a fim de obter mais dinheiro, é sinal que você é escravo do dinheiro. Terceiro lugar para você descobrir se você é escravo do dinheiro você utiliza grande parte do seu tempo preocupando com as suas posses. Você fica se preocupando com aquelas coisas que você tem. Se você vive preocupado a maior tempo da sua vida com as suas posses, você pode ser escravo do dinheiro. Em quarto lugar, para você saber se você é escravo do dinheiro, a grande pergunta: você tem dificuldade de dar dinheiro? É difícil dar dinheiro para alguém? Se você tem dificuldade, é difícil dar dinheiro para uma pessoa necessitada, ou para alguém que você muitas vezes é tocado para dar um dinheiro para aquela pessoa. É difícil dar esse dinheiro? Se você tem dificuldade de dar dinheiro, é porque você é escravo do dinheiro. E em quinto lugar, para você saber se você é escravo do dinheiro, a minha pergunta é: tem dívidas? Aí é a grande pergunta. Quando você deve para alguém, você torna escravo daquela pessoa. Provérbios. Tem dívidas? Você tem dívidas, torna escravo do dinheiro. Bom, o dinheiro, como a gente falou, ele é um amo poderoso, mas enganador. Ele promete poder, ele promete controle, mas frequentemente ele não pode te dar poder e ele não pode te dar controle. As grandes fortunas, elas podem se obter e perder-se da noite para o dia. Mas não há riqueza que compre saúde, que compre felicidade. E não há riqueza que compre a vida eterna. Não há nada melhor que permitir que Deus seja o seu Senhor. Porque os servos de Deus, os seus servos têm paz e têm segurança. Agora eles têm essa paz. Agora eles têm essa segurança. E terão para sempre. Em Lucas 16, versículo 4. Perdão. Lucas 16, versículo 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam deles. Veja bem. Os fariseus, que amavam dinheiro, eles ouviam isso. Só que ficavam zombando de Jesus. Zombavam do Senhor. Eles amavam dinheiro e quando Jesus falava essas coisas, eles ouviam tudo isso e zombavam. Então, devido a que os fariseus amavam o dinheiro, fizeram uma exceção com o ensino de Jesus. Possivelmente também tenhamos paixões por nosso dinheiro, e aí a gente muitas vezes burlamos das advertências de Jesus
contra servir o dinheiro. A gente burla, a gente acha desculpas. E a minha pergunta é para você: burlamos das advertências de Jesus contra servir ao dinheiro? Ficamos achando uma forma de burlar? Tratamos de lhe dar alguma explicação? Ah, não, eu faço isso, né? Começa a dar explicação. E aí a gente aplica aos outros, né? Aplicamos aos outros, fariseus, por exemplo. A menos que tomemos a sério as declarações de Jesus, possivelmente atuemos igual aos fariseus. É interessante que diz assim no versículo de número 15: e disse-lhes: vós sois o que vós justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Quer dizer, eles estavam se justificando, dizendo que não, né? Zombavam das palavras de Jesus. E aí o Senhor disse para ele: vocês estão se justificando. Vocês mesmos se justificam diante dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês, sabe o que está aí dentro, seus avarentos. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Diz aí o versículo 15, né? E esse é o versículo 15 que diz: vocês se justificam, né, diante dos homens, ficam se justificando, ficam se lambuzando, né? Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre vós é elevado, perante Deus é abominação. Então não adianta você ficar se justificando diante dos homens, por que você quer tanto dinheiro, porque para Deus, Deus conhece o coração e sabe o que tem no seu coração. E se for amor ao dinheiro, perante Deus, isso que é elevado, né, diante dos homens, perante Deus é abominação. Então tá aí 5 formas de você descobrir se você é avarento, se você é um escravo do dinheiro. Eu trouxe para você nesses versículos bíblicos, então, como descobrir se você é escravo do dinheiro. Eu vou repetir. Primeiro, está preocupado sempre pelo dinheiro? Você dá por bondade, generosidade, ou você faz a fim de obter mais dinheiro? Terceiro, você utiliza grande parte de seu tempo preocupando-se com suas posses? E quarto lugar, é-lhe difícil dar dinheiro para alguém? E quinto, tem dívidas? Pense nisso. Que Deus abençoe. Como saber se você é escravo do dinheiro?